conhecimento e ela gera mais fome. Nós vamos falar sobre sinais de quem perdeu a fome por Deus. Então, vou te dar 6 pontos práticos para você perceber isso na sua vida. Primeiro ponto, com o testemunho nós movemos mais. Por exemplo, se você está num lugar, aí a pessoa fala, nossa, eu fui curado, eu orei e a dor de cabeça sumiu. Aí você fica assustado, nem gosta. Então tudo que Deus fez e faz não te moveu mais, é porque isso a sua fome está diminuindo. E o que Deus está fazendo ao redor deve nos motivar. Quando nós ficamos apáticos com o testemunho de cura, de transformação, de restauração e diversas outras manifestações da bondade de Deus, é sinal que a nossa fome por Ele está fraca e nossa vida precisa ser mais alimentada pela atividade do sobrenatural, porque assim continuaremos queimando pelo Senhor constantemente. Quando a sua refeição espiritual, se você não consegue se manter só no culto de domingo, cristão e seguidor de Jesus não é uma pessoa que só vai nos domingos, é uma pessoa que é inspirada por Deus todos os dias e que entende que tem vida e vida abundante e Ele é a fonte da própria vida e se alimenta dele constantemente, é uma pessoa apaixonada e não se contenta em ler a Bíblia só naquele versículo que o pastor leu no domingo. Beber de Deus não é só nos domingos. Se você só tem aos domingos essa refeição, essa fome de Deus, ela está um pouco ruim, vamos dizer assim, não está bem. Quando nós temos fome por Deus, nós temos que comer todos os dias, beber todos os dias, o tempo todo. Os discípulos de Jesus não são aqueles que vão no domingo aos cultos em busca de palavra. Eles ficam satisfeitos porque ele recebe durante a semana. Na verdade, um dos sinais de nascimento, desse novo nascimento que nós temos em Jesus, é que nosso espírito ele clama todos os dias por mais do Espírito Santo. Assim, o cristão faminto por Deus, ele não se contenta em conhecê-lo apenas uma vez na semana. Sua busca é contínua, enquanto trabalha, estuda, descansa ou fazer qualquer outra coisa. Quando você perde a fome é quando você não tem mais vontade de ir na igreja e sair com os mesmos amigos de antes. A sua frequência na igreja está ligada com a saúde espiritual. Porque se você não quer mais frequentar a igreja e tão presente ali, a sua fome de Deus diminuiu, a sua saúde espiritual está ruim. Você tem que fazer alguma coisa a respeito. É que você não tem mais vontade de caminhar com aqueles mesmos amigos fanáticos. Por exemplo, eles são radicais demais, mas eu não sei o que aconteceu comigo que eu antes andava com eles. Antes você tinha muita fome, então querer de Deus era muito bom. Então você queria estar na presença de Deus, de pessoas que queriam mais de Deus. Quando você não quer mais estar na igreja e andar com as mesmas pessoas que queimam por Jesus, isso mostra que a sua saúde espiritual ela está bem doente e mostra que você não está mais com fome por Deus. Se você olha para você e fala, eu não faço questão de ir para a igreja, aqueles amigos, nossa, é demais. Vou dar um balão para ter um equilíbrio. Jesus, ele não trouxe equilíbrio. Ele se entregou por inteiro. Ele foi na cruz por mim e por você. Ele só falou, eu vou só dar uma morredinha de leve. Não, ele morreu, venceu a morte e ressuscitou. E ele tá lá com Deus, com o Criador. Ele não foi mais ou menos. Então nós não devemos ser mais ou menos. Nós precisamos desejar mais de Deus. Quando você está queimando, você quer se juntar com fogaréu. Se você é uma fagulha que não está pegando fogo, você não quer ir mais para o meio da fogueira, porque não faz mais sentido para você.
Se você não deseja mais caminhar e tá na igreja e fazer essas coisas, é porque a sua fome por Deus diminuiu. Então você precisa acordar e comer e ter um estômago espiritual maior. A fome por mais de Deus é um dom de Deus. Então você tem que pedir a Deus para ele largar a sua capacidade de reter mais dele. Quando nós perdemos a vontade de estar em comunhão, nós deixamos de conhecer mais a Deus. É justamente pelo relacionamento com os irmãos que nós aprendemos a reconhecer o corpo de Cristo. O problema do fanatismo não está nele, está em você. Uma vez que você deixou de ter fome pelo Senhor, que você tinha como antes no primeiro amor, quando nós encontramos essa situação de frieza, nós devemos honrar a Deus para essa fome ser restaurada. Jesus não se entregou por nós parcialmente, tampouco de forma superficial. Sua morte foi completa e sua vida, ele nos revelou o quão profundo amor ele tem por nós. Da mesma forma, nós devemos abdicar de um cristianismo morno, porque os mornos vão ser cuspidos, e abraçar com tudo que nós somos, um estilo de vida insaciável pela presença do nosso Pai. O outro ponto é um indício de que a sua fome de Deus diminuiu é quando o seu celular é mais apetitoso do que a palavra que está sendo pregada. Quando você está no meio do culto, do louvor, aí o seu celular vibra e você quer ver o que aconteceu, você quer checar. Você está no meio do culto, no meio do louvor, presta atenção, você está ali e o celular está mais interessante do que aquilo. O problema não é o louvor, não é a igreja, não é as pessoas, muito menos é Deus. O problema é só eu e você que acha que o celular é mais interessante. Então, isso significa que a nossa fome por Deus diminuiu muito. Aí você vai falar, eu já sei que eles vão cantar, eu já sei o que o pastor vai pregar. Todo dia é dia de coisas novas com Deus. Todos os dias é coisas de... Deus te dá outra coisa. Quando você está no culto, você tem que olhar que tem algo novo de Deus que você tem que receber hoje. Eu não vou sair igual eu entrei. Eu me recuso a sair da forma que eu entrei. Eu chego da igreja e eu vou sair de diferente. Eu me recuso de permanecer igual. Se eu permanecer igual, o problema está comigo e não com ele. Não em ele dar. Então, quando nós chegamos na igreja, no meio do louvor, no meio da palavra, e o celular é mais apetitoso, quando isso é porque você está mais acostumado de comer as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Você está mais acostumado de ter vontade e desejo das coisas do mundo do que de Deus. Quanto mais você se alimenta das coisas do mundo, você vai querer ter as coisas do mundo que não vai te satisfazer. É tipo um saco furado que enche e nunca fica satisfeito. E em Deus, a gente chega na presença dele e fica totalmente satisfeito, mas a gente sempre quer mais. A gente sempre se enche dele e sempre quer mais. Quando o seu celular, ele recebe uma notificação, este é o momento que o sinal que nós precisamos prestar atenção, que a sua atenção ela não possa estar voltada para o celular, mas sim para o Senhor. Um compromisso que nós temos que ter com Deus é um sinal que você perdeu a sua fome. Muitas vezes nós culpamos o pecador, os músicos, mas na verdade o verdadeiro motivo por desprezarmos o culto é a frieza do nosso coração. Além disso, nós nunca teremos respaldo para justificar a nossa indiferença. Porque da mesma forma que já conhecemos todas as canções e louvores e os assuntos que já temos, Deus já ainda se apresenta de uma forma única. Por mais que as letras da música, referências bíblicas, sejam as mesmas que já ouvimos várias vezes, nós precisamos ter a experiência que
ser surpreendidos por uma nova revelação. Assim, quando rendemos todas as nossas atenção a Deus, sem preocuparmos com as distrações, nós somos transformados, porque este momento jamais poderíamos ter um encontro com Ele e continuar o mesmo. O seu coração tem que estar bem quente. Quando você tem muita coisa para falar, para opinar na vida do outro, aí vem e critica, Jesus está sendo propagado. Deixa ele falar sobre Jesus. Nós precisamos ser menos críticos, porque as pessoas que têm muita fome incomodam quem tem menos fome. Isso incomoda, a fome incomoda quando nós temos essa falta de fome. Quando a falta de fome, ela vai incomodar quem você é, o jeito que a pessoa prega, o jeito que ela escreve na internet, uma forma que ela fala de Jesus te incomoda. Os dons não são para hoje, Jesus não cura hoje. Sim, Jesus cura hoje, sim. Eu já vi ele curando e ele vai curar sempre. Então nós não podemos apagar os testemunhos. Isto é assustador quando alguém tenta apagar isso. Desde que eu comecei a minha caminhada com Jesus, eu peço para o Espírito Santo me incomodar, para eu saber a direção e o que eu tenho que fazer. Ele sempre vai te incomodar, você vai saber aonde está sendo errado. E você vai pedir para ele estar te ajudando a estar alinhado com ele. E ele vai te incomodar para te levar para longe. Aí ele vai falar, presta atenção, isso daqui vai te levar para longe. Aí a fome, ela vai incomodar. Quando a gente tem fome, nós queremos estar mais perto. Quando a gente não tem fome, a gente é incomodado pelas pessoas que têm fome. O coração crítico, nós somos muito prontos para julgar, para criticar e para apontar o dedo. E geralmente as pessoas que mais apontam o dedo são aquelas que menos fazem. Aí elas vêm, criticam e normalmente elas não estão vivendo nada daquilo. Então, esse coração crítico mostra que você não tem alimentado de Deus. Então, aí a fome dos outros te incomoda. E outro ponto é quando os nossos testemunhos são de anos atrás. Quando você tem que olhar para sua vida e perceber qual foi o meu último testemunho do que Deus fez na minha vida. Aí você vai falar, 5 anos atrás, aí foi um grande problema. Se foi uma semana atrás, aí tranquilo, tá ótimo. Sempre a gente precisa de coisas novas. Se os teus testemunhos, se a tua história com Deus, elas ficaram no dia da sua conversão, elas ficaram naquele dia lá atrás, se as tuas histórias têm mais de uma década, sim, ela vem lá de trás, mas se ela parar lá atrás, tem algum problema. Então isso mostra que você está sem fome por mais de Deus. Tem que ser frequentes e recentes. E aí faz você sair da zona de conforto e ir em direção do que ele tem. Devemos analisar qual foi a última vez que nós presenciamos a ação do Espírito Santo em nossa vida e por meio da nossa vida na vida de alguém. Se o nosso testemunho é de muitos anos atrás, então nós estamos num estado grave de relacionamento com Deus. A vontade de Deus, ela se manifesta a nós diariamente, a fim que nós sempre teremos uma nova experiência para compartilharmos com todo mundo. Ainda que seja importante nós lembrarmos que o testemunho do passado não podem continuar preso nele. Ao nível disso, uma fome que é saciável no Senhor, ela nos ajuda a entender o chamado específico como discípulos de Jesus. E pense em como a sua fome está diminuindo. Dê um like, se inscreva no canal. Até!